Olá, bom, o objetivo aqui desse vídeo é de estar ensinando como se tira o hash de um determinado arquivo. E aqui eu vou usar um exemplo de uma máquina virtual, um arquivo .vdi do VirtualBox, onde esse arquivo .vdi é um arquivo de uma máquina virtual Windows XP, que foi utilizada como exemplo para acessar a internet, criar alguns arquivos e excluir alguns arquivos para um processo de perícia forense. E esse arquivo ele tem que ser, ele não pode ser mais modificado. Então a gente vai tirar o hash dele, ou seja, a gente vai garantir que se alguém modificar ele depois e outra pessoa quiser tirar o hash e o hash não for parecido, vai ficar comprovado que aquele arquivo ficou mexido, né? Ele foi alterado. Então, primeiramente aqui eu vou abrir o WinTailor. Então, o WinTailor é uma suíte de ferramentas forense. E o software que a gente vai focar agora é no Hash Calculator. Então, esse daqui é o Hash Calculator. E a forma como a gente utiliza ele é bem simples. Ou seja, a gente vai no local onde está a máquina virtual, que no meu caso é aqui. Então, eu vou nesse caminho, certo? Eu vou clicar em File, add File, e vou atrás lá do local onde está o meu arquivo da máquina virtual, que é dentro de meu backup. Aí você vai ver qual o local onde vai estar a sua máquina virtual. Você vai estar no arquivo aqui nessa pasta VirtualBox VMs. Então vou aqui no Windows XP e seleciono o arquivo .vdi, que é o arquivo maior, é o arquivo da máquina virtual propriamente dito. Os outros arquivos são só arquivos de configuração. Eu vou tirar ele e aí ele vai fazer o load, ele vai ler a máquina virtual. No meu caso aqui vai demorar um pouco, porque é um arquivo muito grande. Então eu vou dar um pause aqui e depois vou retornar quando tiver gerado o hash. Pronto, estamos de volta aí, terminou o procedimento do hash. E aqui a gente tem o hash que foi gerado. Hoje em dia o SHA-1 ele é mais conceituado, ou ele é mais aceito do que o MD5. Então, sempre que você for fazer uma perícia e for fazer o procedimento de tirar o hash de algum arquivo, utilize o SHA-1. Tá ok? O interessante é que eu fiquei me pensando, para que se utilizaria um procedimento de hash para uma máquina virtual? Imagine uma situação em que um funcionário da empresa ele instalou a máquina virtual da máquina dele, para só tem mesmo. Daí o que vai acontecer? O cara pega e usa essa máquina virtual, ele tem um IP nateado, ele usa essa máquina virtual para acessar a internet, acessar site, sei lá, site pornográfico, site de pedofilia, etc e tal. Então, você poderia realmente muito bem ser uma situação real, de você estar avaliando uma máquina virtual e é encontrado o conteúdo impróprio. Então você vai ter que começar a fazer o procedimento de perícia, e um dos procedimentos de perícia é tirar o hash do arquivo. Então o hash que foi gerado é esse daqui. Pode ver. Você pode copiar o hash, né? Dê 2 cliques em cima. Então é dessa forma como a gente tira o hash utilizando o hash myfiles, que é o hash calculator do WinTailor. Partindo do princípio, lembrando que você tem que, é lógico, descompactar o WinTailor, né? Mas enfim, fica a dica aí de como utilizar o hash pelo WinTailor e até a próxima.